Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Quem já teve um familiar internado por um período mais longo num hospital sabe da importância do trabalho dos enfermeiros para o acompanhamento e para a recuperação dos pacientes. São eles que estão mais próximos e muitas vezes são os responsáveis pelo primeiro atendimento no caso de uma emergência. Mas em Minas Gerais, os profissionais da área de enfermagem não estão satisfeitos com as condições de trabalho. Eles querem um piso salarial mais alto e uma jornada semanal menor. No programa de hoje vamos falar sobre o dia a dia do trabalho dos enfermeiros e sobre as principais reivindicações da categoria. Muitos profissionais de enfermagem se veem obrigados a acumular 2 até 3 empregos para complementar a renda. E ainda, o dia a dia do trabalho dos enfermeiros. Segundo os profissionais, há cada vez mais atribuições e menos valorização. Eu, por exemplo, chego o dia a atender 60 a 80 pessoas numa unidade e tudo isso, às vezes, não é reconhecido pelo gestor. Aqui no nosso estúdio, o presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, Rubens Schroeder Sobrinho, e a diretora do SIM de Saúde Técnica e de Enfermagem no Hospital Júlia Kubitschek, Neuza Freitas. Muito obrigado, Neuza, pela presença. Muito obrigado, Rubens. Rubens, eu queria começar falando justamente dessas reivindicações principais. Vocês têm uma reivindicação por um piso salarial para todo o Estado, uma jornada de trabalho menor, de passar de 40 horas para 30 horas. Por que essas duas reivindicações principais e existem algumas outras aí que também vocês estão buscando para melhorar as condições de trabalho dos enfermeiros, técnicos e auxiliares? Sem dúvida. A nível nacional, na Câmara dos Deputados Federais, nós estamos prestes a abrir uma janela para que possa ser votado o projeto Lei 2295 de 2000, o autor do deputado Mauro Nassif, que são as 30 horas para os profissionais de enfermagem, os enfermeiros, técnicos e auxiliares. Posto que, na situação atual, tem profissionais que trabalham 78 até 82 horas direto. Neuza, como é que é o dia a dia do trabalho do profissional? Tem muita sobrecarga de trabalho? Quer dizer, a pessoa às vezes tem que sair de um emprego, buscar outro, e aí acaba que realmente a qualidade, ninguém é de ferro, vamos dizer assim. Principalmente quando falamos da área da saúde, a enfermagem em si, a partir do momento que um profissional ele tem duplo, até mesmo triplo vínculo de emprego, ele sai de um emprego, vai numa correria para o outro local de trabalho. Isso causa um estresse, um desconforto psicológico. Então, hoje nós estamos vendo no mercado de trabalho um adoecimento maior dessa categoria. Então, a redução da carga horária de 40 para 30 horas, nesse momento, é imprescindível, é uma luta incansável da categoria junto aos seus representantes. E hoje é necessário, é imprescindível, esperamos com toda a pressão feita pela categoria e seus representantes, que isso seja aprovado o mais rápido possível, porque não tem condição hoje um trabalhador, numa carga horária de 40 horas, fazer duplo, até mesmo triplo vínculo, além de que a maior parte desses trabalhadores são mulheres. Então, além de trabalhadoras, esposas, mães, algumas chegam a ser mesmo arrimo de família. E com a aprovação do piso salarial, o que ocorre? Com uma remuneração maior, ela não tem tanto a necessidade de ter vários empregos. De estar acumulando esses empregos. Perfeito. Bom, todas essas reclamações chegaram à Comissão de Trabalho aqui da Assembleia, que realizou uma audiência pública para debater justamente a situação dos profissionais de enfermagem no Estado. Vamos ver a reportagem de Heitor Peixoto. Mesmo a jornada de trabalho de 40 horas semanais, na prática é constantemente extrapolada, já que muitos profissionais de enfermagem se veem obrigados a acumular 2 até 3 empregos para complementar a renda. Na audiência, os profissionais cobraram a definição do piso salarial da categoria em tramitação na Assembleia. O projeto, que está na Comissão de Constituição e Justiça, estabelece vencimentos de R$ 5.450 para enfermeiro, R$ 3.815 para técnico e enfermagem e R$ 2.725 para auxiliar de enfermagem. Segundo o Conselho Regional, o enfermeiro no estado ganha hoje, em média, R$ 1.200. Já os auxiliares e técnicos chegam a receber até salário mínimo. Rubens, pelo que a gente vê ali dos dados, quer dizer, a diferença entre o que se pretende como piso e a realidade que é paga hoje no mercado é muito grande. Então, nessa perspectiva, porque no Congresso Nacional houve vários projetos de lei de uma conquista de um piso. E o primeiro projeto, até hoje, são 53 anos. 53 anos que para já o piso. Está buscando. E da jornada, uns 24 a 25 anos. Estamos buscando. Então, a nível do Estado, o que nós fizemos? Então, nós
né, eu fiz até uma minuta de um projeto enquanto profissional, né, preocupado com a nossa situação. Tive apoio de todas as demais instituições, sindicatos, associações, e apresentei no dia 24 de abril do ano passado. Foi muito bem acolhido, né? Um deputado assinou, transformou em projeto, que é o 3195/2012, e esse projeto está tramitando. Só que ele estava parado desde junho do ano passado, final de maio, princípio de junho do ano passado, e nós provocamos, né, através de um deputado, pedimos, né, o espaço, provocamos nova audiência pública. Né? Para justamente poder colocar em discussão. Infelizmente, a primeira comissão não compareceu para, né, que seja debatido. Perfeito. Essa questão dos salários aí, Neuza, varia bastante? Quer dizer, existe uma proporcionalidade entre o salário de um enfermeiro, de um técnico, de um auxiliar de enfermagem? Vocês estão satisfeitos aí com esse piso? Vocês acham que, se ele for aprovado, é um piso que garante uma situação tranquila para a categoria? Sim, no momento em que for aprovado, até onde estão os valores, isso atende a categoria. Mas nós já esperamos uma resistência muito grande, porque, como disse perfeitamente o Rubens, a diferença hoje é gritante. Porque hoje nós temos trabalhadores na enfermagem que eles chegam a ganhar salário mínimo. Então, quando nós falamos desse piso, então até mesmo o tempo para ele se dedicar à sua família, dedicar à sua capacitação, tá? E mesmo porque um trabalhador com uma dupla, tripla jornada, porque o profissional de enfermagem, o erro do trabalhador da enfermagem, ele pode ser fatal. Então, a nossa maior preocupação é nessa área. Então, a partir do momento em que se aprova esse piso atende a categoria sim, e apelamos sim para todos os responsáveis, para essa casa, para essa Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para que possa nos auxiliar para que seja aprovado o mais rápido possível o piso salarial e também no Congresso Nacional a redução da carga horária. Neuza, essa questão de acúmulo também de atribuições, quer dizer, como o Rubens colocou, às vezes com cada vez mais os aparelhos, a tecnologia e vamos dizer assim, cada vez mais atribuições para os profissionais e o salário e as condições não melhoram, e como a enfermeira colocou ali, também a valorização também não é o que vocês gostariam, né? Não, hoje principalmente que o profissional ele busca a sua valorização profissional, inclusive uma grande cobrança nos cursos de capacitação. Tá? Então, quando ela se refere ao fato de que ela tem um acúmulo da sua tarefa, na sua tarefa diária, nós estamos hoje também com uma grande luta, que é a questão do redimensionamento de pessoal. Então, hoje, a falta de pessoal, a falta do profissional nos locais de trabalho sobrecarrega aquele que está no local. Então, hoje nós temos uma resolução COFEM, ao qual nós temos que rever essa resolução, porque ela não é muito clara quanto ao redimensionamento. Então, o redimensionamento do pessoal da enfermagem no seu local de trabalho é imprescindível nesse momento, porque gera uma sobrecarga quando ela fala a questão de o quantitativo de pacientes que ela atende por dia, porque no momento em que a enfermagem ela se renova a cada dia. Então, a aparelhagem, essas capacitações são necessárias, mas também é necessário o número suficiente de profissionais no local de trabalho. Então, para isso, nós temos que rever a resolução, e essa resolução tem que ser também feito um trabalho conjunto, porque a partir do momento em que não tem o pessoal capacitado, o número suficiente de profissionais no local de trabalho, isso sim vai gerar uma sobrecarga. Inclusive, essa questão da sobrecarga, do número pequeno, às vezes a gente vê casos aí, às vezes, como a Neuza comentou, Rubens, um erro, alguma coisa pode ser fatal, né? Quer dizer, às vezes aquela troca de remédio, alguma coisa, e isso, inclusive a própria categoria fica, né, a sociedade fica um pouco assustada de imaginar o que pode acontecer, porque é um caso em muitos outros, mas aquele caso naquela família ali é fatal, vamos dizer assim. Né? Como é que vocês veem infelizmente, esses casos que acontecem, às vezes, que surgem na imprensa aí de um erro de medicamento, de alguma outra coisa? Hoje nós somos, no país, por volta de 1.700.000 trabalhadores, né, de enfermagem. Em Minas Gerais, próximo dos 160 mil. Significa a primeira força de trabalho do Estado. E, realmente, né, nós temos que ver num contexto geral, não em caso isolado. Seria uma carga horária responsável, ou ensino, ou, né, falta de um salário? Isso. Não.
Então, é um contexto geral. Hoje, as condições oferecidas ao trabalhador é precária. Então, nós temos que desprecarizar, né, essas condições de trabalho. Quanto para uma categoria, o seu local de descanso, por exemplo, tem colchão de mola, TV plasma, frigobar. Para a enfermagem, é uma poltrona que, ao sentar, a madeira encosta na sua coluna, né, mal pode ter um radinho, né, uma moringa d'água. Então, as condições... Isso vai com a Constituição Brasileira, nossa Carta Magna. Estamos de volta com o segundo bloco do Panorama, que fala hoje sobre as condições de trabalho dos profissionais de enfermagem em Minas Gerais. Bom, Neuza, essa questão dessa troca aí, isso também é comum? Quer dizer, a equipe se renovando aí com profissionais com menos experiência, e isso realmente pode gerar uma queda de qualidade, né? Não, com toda certeza. A rotatividade na equipe de enfermagem, isso gera sim a queda de qualidade. Hoje, por exemplo, no sistema público, hoje nós já estamos, com a exigência do sindicato, sempre com o concurso público, a grande rotatividade estava mais quando era a época do contrato administrativo. Do contrato que periodicamente eles eram renovados ou não, né? Esses contratos geralmente eram renovados de 6 em 6 meses, então isso gerava uma rotatividade muito grande. Então, isso não é o ideal para o usuário. Então, com o concurso público, que é a exigência do sindicato e também do Ministério Público da Saúde, nós conseguimos ainda segurar esse trabalhador no mercado de trabalho. Mas o que nós percebemos é que, como nós falamos da carga horária, o trabalhador ele faz um concurso público para uma carga horária de 40 horas e hoje no estado de Minas Gerais, mesmo com a redução da carga horária para 30 horas e com a redução salarial, nós ainda não estamos conseguindo implementar essas 30 horas no estado. Então ainda estamos tendo um grande número de trabalhadores pedindo exoneração. Isso gera para o local de trabalho uma rotatividade ainda maior, que é a grande preocupação nossa. Porque o trabalhador, ele no seu mercado de trabalho, ele tem como estar se capacitando o tempo todo, né? Ao que nós não conseguimos observar quando gera essa rotatividade. No caso dos hospitais privados, não tem a estabilidade do concurso, essa rotatividade costuma até ser maior, né, Rubens? Sem dúvida, né? Então, então isso fica com os trabalhadores nas mãos, né? Então essa rotatividade Ou seja, hoje se tem uma oferta grande, as escolas, os cursos de formação preparam um número de profissionais superior ao que o mercado tem capacidade de absorver? Se tratando do nível médio, né, o técnico de enfermagem, hoje a procura é muito grande e está tendo falta do técnico. Está tendo falta. Né? Mas a gente sabe que tem muitos técnicos por aí que preferem ir para outra profissão. Abandonar esse mercado justamente por causa eu encontrei outro dia com a manicure, né, que ela falou, só as mãos eu cobro R$15. Eu faço na média de 10 a 15 por dia. Então, você somando isso, aí dá muito mais do que o exercício da enfermagem. Né? E lá ela não tem que preocupar, sim, com a higiene, né, da profissão dela. Mas a complexidade do trabalho não está lidando com a angústia, com a dor, com a morte, né, do seu semelhante. Né? Então, para ela é muito mais viável e ela tem tempo para a sua família. Tempo de capacitar dentro da sua profissão também. Né? Bom, o deputado Celinho do Sintrocel foi quem solicitou audiência pública para falar sobre a situação dos enfermeiros em Minas. Veja o que ele disse no dia do encontro. É o apelo de mais de 50 mil trabalhadores do setor da enfermagem pela aprovação do projeto de lei que garante um piso salarial para esses trabalhadores tão importantes na nossa sociedade, que se encontram desvalorizados, que precisam ser mais valorizados, tanto na condição de trabalho quanto também na sua remuneração. Todas as condições inadequadas dos trabalhadores do setor da enfermagem, principalmente essas responsabilidades que coloca nas costas dos enfermeiros, dos atendentes, que não são deles. Neuza, a gente está vendo aí um projeto na Assembleia, outro projeto no Congresso Nacional, todos buscando subir o salário, a diminuição da jornada. Como é que está isso em outros estados? Você tem notícia se algum estado já conseguiu alguma lei estadual para poder subir isso? As condições em outros estados são semelhantes às de Minas Gerais? São piores, são melhores? Tem algum que a gente pode pegar como exemplo? Não, na maioria dos estados está na mesma situação de Minas Gerais. A dificuldade para aprovação de um piso para a categoria não é só aqui em Minas Gerais. Tá? E em alguns estados até menor ainda o salário
do profissional de enfermagem. Então, a desvalorização nós não podemos perceber só aqui em Minas Gerais. Agora, há pouco tempo, estivemos num congresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social e nós podemos perceber que não é só em Minas Gerais essa situação. A situação do profissional de enfermagem ele está a nível nacional, em todo o país. Então, a necessidade da aprovação da carga horária, por exemplo, ela tem que ser a nível nacional. E os PIS regionais têm que começar, então, esse trabalho, não só em Minas, mas também nos demais estados da Confederação. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer a você que nos acompanhou. Nós falamos hoje sobre as condições de trabalho dos enfermeiros, técnicos e auxiliares em Minas Gerais. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.